Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo aí essa nossa aula, a aula que hoje, cujo título é Passei na OAB, e agora? O que eu faço? Esse é um grande desafio, esse é das situações em que os estudantes, os recém-formados, né, os recém-aprovados no exame de ordem se perguntam, tá? Mas não pense você que essa aula aqui vai servir apenas, né, esse curso vai servir apenas para quem está começando literalmente do zero. Esse curso é para quem está começando literalmente do zero e também para aqueles que já estão atuando na advocacia, porque vocês vão ver, né, já perceberam, inclusive, certamente, aí lendo a ementa do nosso curso, já perceberam que nós vamos falar de muita coisa do ponto de vista teórico e, sobretudo, prático, para que a gente possa aplicar, portanto, na nossa advocacia trabalhista. Seja você jovem advogado ou advogada, ou você que já é advogado ou advogada aí de alguns anos, né? Vem aqui com a gente que certamente esse curso é para você, tá? A aula de hoje tem o desafio de trazer algumas questões iniciais para a gente poder fazer uma reflexão sobre a profissão em si. A advocacia trabalhista, sobretudo em épocas de pandemia, né, coronavírus, Covid-19, assolou a humanidade como um todo, nós temos agora inúmeros desafios pela frente na profissão. A dinâmica laboral mudou. A forma de interação do direito do trabalho mudou. As leis se adaptaram, as leis foram flexibilizadas. Nós percebemos há não muito tempo atrás, quando tudo começou, né, nós tivemos várias medidas provisórias que foram depois, né, convertidas em lei, para então flexibilizar a relação. Então, o direito do trabalho, inclusive alguns direitos constitucionalmente previstos, foram adaptados, foram flexibilizados, né? Não foram suprimidos, mas foi modificado e foi flexibilizada a forma de pagá-los, como FGTS, que a empresa pode parcelar, as férias, que a empresa poderia pagar um terço lá junto com o 13º, e assim vai. Então, tem várias medidas, né, que foram propostas aí pelo governo federal como forma de combate aos impactos da pandemia. Então, gente, a proposta de hoje é a gente tratar desse tema, tratar desse assunto, avaliando os reflexos disso na advocacia trabalhista. Então, isso atingiu sobremaneira a forma como o advogado deve pensar, e a advogada, pensar sobre o direito do trabalho em si. Então, hoje, nós temos que ter uma postura, uma advocacia voltada para essas mudanças que não vão parar. Muitos dos reflexos do coronavírus nas relações de trabalho vão continuar, como, por exemplo, o home office. Você está preparado para atender um cliente que quer formalizar toda a sua estrutura operacional em home office? Você está preparado para auxiliar o empresário ou tirar dúvidas de um empregado que está nessa situação? Então, qual é a melhor maneira da gente trabalhar para que a gente possa, portanto, ter uma advocacia mais segura? Né? Os processos estão mudando, os processos estão se adaptando a essa nova tecnologia, audiências virtuais, seja de audiência inicial ou seja a audiência de instrução e julgamento. Os tribunais estão se adaptando, sustentações orais estão sendo feitas virtuais. Enfim, só um panorama para a gente entrar nesse assunto e a gente aqui poder conversar um pouco sobre esse tema, tá? Então, sem mais delongas, gente, né? Esse aqui é a nossa proposta de hoje, né? Passei na OAB e agora, o que eu faço? Né? Acabei de começar. A primeira informação que eu tenho para passar para vocês é que o exame de ordem, gente, é apenas o primeiro passo, sem dúvida alguma. É um primeiro e árduo passo, né? Você que fez a prova recentemente e foi aprovado, ou você que já passou a fazer com tempo, vai concordar comigo. É um momento assim de muita dedicação, de muito esforço. Algumas raras exceções que às vezes fizeram a prova. Eu conheci uma pessoa que fez a prova por fazer, nem estudou, não lia a lei, não lia a jurisprudência, não fazia nem cursinho. Né? Eu conheci outra também que fazia cursinho, mas só assistia a aula, não exercitava, não praticava e passaram. Isso são raríssimas exceções. Né? A maioria das pessoas, a maioria dos estudantes, no qual eu me incluo, na minha época,
tinha que estudar, ralar. Então, na minha época, por exemplo, quando eu fiz, só para dividir, compartilhar essa história com vocês, quando eu fiz a minha prova, o meu exame de ordem há muito tempo, eu estava, ao mesmo tempo, fazendo o meu TCC, que eu antecipei, e estudando para a prova da ordem. Tá? Então, a gente sabe que é muito difícil. Então, é pressão é pressão na faculdade, é pressão na sociedade, na família e a sua pressão com você mesmo. Então, todo esse conjunto pressiona demais o examinando ou a examinanda e gera aí muito estresse em algumas vezes, né? Então, é o primeiro passo, sim, mas é um passo decisivo, é um passo muito importante, né? E essa pergunta, gente, sem sombra de dúvidas, permeia aí a cabeça de muita gente pós-exame de ordem. Porque nós temos o período pós-exame de ordem, é justamente nesse período que a gente deve se atentar, e isso pode ser ou não um divisor de águas para a nossa carreira. Então, o que eu vou fazer depois de passar no exame de ordem? Será que eu me preparei? Será que eu estou preparado para o mercado de trabalho? Como eu falei no começo, hoje, gente, a dinâmica da advocacia trabalhista, ela é altamente rápida, célere, veloz. Hoje as questões trabalhistas estão mudando quase que diariamente. Não no ponto de vista de legislação, no ponto de vista de jurisprudência, por exemplo. A gente tem uma decisão de um tribunal do Estado X que entende a mesma matéria que tem um entendimento sobre uma mesma matéria que o Tribunal Y entende diferente. Enfim, é uma confusão danada que a gente precisa estar sempre acompanhando essa dinâmica. Então, sim, a pergunta é, você está preparado ou preparada para seguir nessa carreira? Que a advocacia trabalhista é uma advocacia altamente importante. Eu deixo aqui, inclusive, o meu comentário, porque muitos dizem, né, que a advocacia, o advogado trabalhista estão com os dias contados. Não estão, não. Tá? Eu afirmo isso para vocês, não estão, não. Né? Porém, tem uma ressalva. Né? A advocacia trabalhista não vai acabar, mas a advocacia tradicional trabalhista pode ser que acabe. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o advogado trabalhista ou advogada precisa se adaptar a um novo contexto, se adaptar a uma nova realidade, adaptar a sua forma de atuação, seja para o empregado ou para o empregador. Então, gente, eu já quero começar desde essa aula, dizendo para vocês que o advogado ou advogado trabalhista precisa mudar a mentalidade, mudar a forma de atuar. Então, passei na OAB e agora, o que eu faço? Refletir sobre e se inspirar, ter referências. Nós vamos falar isso depois em outras aulas, em sequência. Ter referências naquilo que eu quero para a minha advocacia. Né? Referências de tendências, referências de pessoas que já estão aí atuando há um bom tempo e pessoas de sucesso. Então eu posso dizer para vocês, né, com tranquilidade, gente, 90%, tá? Tá aqui no material para vocês, ó. 90% das situações, tá? Deixa eu pegar aqui. 90% das situações negativas inesperadas podem ser evitadas. 90% das situações negativas inesperadas podem ser evitadas. Como assim, professor? Como assim? Podem ser evitadas com preparação. Podem ser evitadas com esforço. Podem ser evitadas com uma adaptação. Né? Podem ser evitadas com um estudo, um preparo realmente teórico, com uma troca de experiência, como estamos fazendo aqui agora, para então ter uma preparação para a vida real, para a vida prática. Então, quando eu digo que 90% das situações inesperadas podem ser evitadas, eu estou dizendo que depende de você se preparar, depende de você, apenas de você, antecipar, angariar essa bagagem para quando acontecer na vida real, com o seu cliente, no seu processo, no seu caso, você saber o que fazer. Ou minimamente saber aonde buscar. Então, todas essas situações que o jovem ou a jovem advogado, ou até mesmo o advogado que já está aí na carreira, na profissão, que pode, que certamente vai surgir situações inesperadas, tudo isso pode ser modificado, gente. Tudo isso pode ser evitado.
Evitado como? Com uma preparação constante. Não adianta passar na OAB só. Não adianta simplesmente pegar a carteirinha e achar que está tudo certo. É estudo constante. É quase que diário. Jurisprudência mesmo tem que ser quase todo dia, porque senão a gente não consegue acompanhar, né? Eu sou advogado, além de professor, né? Atuo muito fortemente na advocacia trabalhista, né? Aqui no sul do país, e eu me vejo na obrigação, na necessidade de, com muita frequência, estar a todo momento, né, me atualizando, seja com notícias do TST, notícias do meu tribunal regional aqui, que o meu aqui é de Santa Catarina, né? O seu tribunal não sei qual atualização de decisões de juízes de primeiro grau, que é onde estão a maioria dos meus processos, aqui nessa grande região, nessa grande metrópole, né? Decisões de outros estados, ou seja, tudo isso, pessoal, são coisas que eu preciso preciso absorver para então saber o que eu vou fazer, porque situações inesperadas podem acontecer. Então, se eu entro com uma ação trabalhista, eu preciso saber como que os juízes, os possíveis juízes que vão pegar o meu processo, entendem sobre o tema. Porque se isso não acontecer, eu vou me surpreender. Eu vou protocolar um pedido em total descompasso com a linha de raciocínio majoritária, vamos dizer assim, daqueles juízes que podem pegar o meu caso. É claro que se falarmos, por exemplo, da Grande São Paulo, é juiz pra caramba. Juiz e juíza pra caramba, né? São exceções, mas mesmo assim dá para fazer um estudo. Agora, se você está numa cidade onde, por exemplo, tem 2, 3, 4 varas de trabalho. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos 7 varas de trabalho. Dá para fazer um estudo? Dá. Dá trabalho? Dá. Né? Agora imagina aí cidades que tem cidades que tem mais de 20 varas de trabalho. Eu sei que é difícil, mas por isso que eu digo que é constante. É um estudo, é um aperfeiçoamento constante. Então é isso que você precisa saber. Então essa expressão 90% das situações inesperadas podem ser evitadas desta maneira, conhecendo o terreno, conhecendo não só a matéria, não só a técnica. Tá? Nós aqui vamos falar sobre algumas questões técnicas, como por exemplo, enfim, vamos falar de hora extra, vamos falar de contrato de trabalho, intermitente, home office, vamos falar de aspectos processuais, que nos importa bastante aqui para a questão, né, do processo trabalhista, mas tudo isso são trocas de conhecimento, do ponto de vista teórico, que vai ter um reflexo prático, mas o valor maior que a gente precisa sair daqui e entender é esse, que nós precisamos estar constantemente em atualização. Tá? Por quê, gente? Porque não existe advogado melhor que o outro. Existe sim o advogado mais preparado que o outro. Preparado em qual sentido, gente? Preparado em qual contexto? Preparado nisso que eu estou falando para vocês agora. A preparação prática, a preparação para a realidade. Não basta se formar em direito, não basta passar na OAB. É preciso, sobretudo, entender a prática, dominar a prática, a rotina. Cada vara de trabalho tem uma rotina. Cada tribunal tem um jeito de conduzir. Então, se preocupar com isso, você não se desespere, você não precisa sair por aí e decorar todos os posicionamentos de todos os juízes aí da sua região. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você precisa entender a dinâmica, entrar no fluxo. Isso vai acontecer muito na prática, no dia a dia, vai ter que protocolar uma petição ou uma contestação para então absorver como é que vai ser aquele desenrolar? Sim, pode ser que sim, mas pode ser também que você tenha condição de já compreender isso de forma antecipada. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer? Existe, pessoal, opa, deixa eu tirar aqui, existe aquele ou aquela que aprende antes de errar e aquele que erra para então aprender. Em qual desse quadrante você está? Você é aquele que aprende antes de errar, ou você é aquele que erra para então aprender? Mas professor, nós aprendemos muito com os erros, sem sombra de dúvidas. Eu erro todos os dias, gente, mas eu poderia errar muito mais se eu não tivesse essa filosofia. Essa filosofia de estar sempre, vamos dizer assim, um passo à frente naquilo que eu vou fazer. Eu não protocolo uma ação, pessoal, ou uma contestação sem conhecer a dinâmica daquele tribunal, daquela região, daquela vara do trabalho, daquele juiz. Se eu vou fazer uma contestação, que geralmente é o que eu faço, trabalho mais para as empresas,
Eu não contesto sem conhecer, sem saber qual é o juiz que vai pegar a minha contestação, qual é o juiz que vai analisar os meus documentos. Porque eu preciso saber qual é a dinâmica dele. Então, todos nós podemos sair na frente. Nós podemos sair na frente, sem sombra de dúvidas, pessoal. Como? Se preparando, construindo, angariando esse manancial de conhecimento prático e teórico que vai fazer total diferença na nossa vida.